Olá, vamos iniciar uma aula para fazer análise de variância do experimento em esquema fatorial e em blocos casualizados. Vamos utilizar um experimento hipotético com dois fatores, sendo o fator 1 variedade de milho, nós temos milho 1, milho 2 e milho 3, e o fator 2 adubação, onde cada variedade de milho dessa sofreu a ação de uma adubação. Com adubação e sem adubação. Tá aqui. Com adubação, milho 2 com adubação, milho 3 com adubação. E milho 1 sem adubação, milho 2 sem adubação e milho 3 sem adubação. Bom, então vamos testar as três variedades de milho e o efeito da adubação nas três variedades de milho. Aqui nós já temos os totais de cada um, utilizando as fórmulas da planilha eletrônica. Já calculamos a variância e já calculamos também a média de cada um. Para iniciarmos a análise de variância, é necessário que as variâncias sejam homocedásticas. Para isso, vamos utilizar o teste de Hartley. O teste de Hartley, nós vamos utilizar maior variância, dividir pela menor variância. Então, é isso que foi feito aqui. Nós já pedimos aqui pelo VA máximo para VA mínima, dividiu a maior pela menor e obtivemos o valor de 11,29. Nós vamos comparar este valor aqui com o valor tabelado. Vamos aqui na planilha de Hartley, onde nós temos número de grupos, que são 6 grupos, e grau de liberdade de cada grupo. Como cada grupo tinha 4 repetições, então nós temos 3 graus de liberdade. Então, 6 e 3, 62 a 5% e a 1%, 6 e 3, 184. Vamos comparar com o valor calculado. Como 11 é menor do que 62, aceitamos H0, rejeitando H1, e dizemos que as variâncias são homocedásticas e nós podemos continuar com começar a análise de variância. Então nós temos aqui 6 tratamentos, 4 blocos que são as repetições e um total de 24 parcelas. Para iniciarmos a análise de variância, vamos calcular primeiro o fator de correção, porque nós estamos trabalhando com amostra. O fator de correção, que é o C aqui, nós vamos simplesmente pegar esse total aqui, que é a soma de todas as parcelas, elevar ao quadrado e dividir pelo número de parcelas, que é 24. Então, o nosso valor de C está aqui. O total elevado ao quadrado, dividido por 24 e 113.933,04. Essa primeira parte da análise de variância é aquela normal que nós já conhecemos, onde nós vamos ter as causas de variação, tratamento, os blocos, o resíduo e o total. Os graus de liberdade para tratamento, como são 6 tratamentos, então 5 graus de liberdade. Para bloco, como nós temos 4 blocos, 3 graus de liberdade. Total são 24 parcelas, essas 24 parcelas aqui, menos uma, essas 24 aqui, menos uma, 23. E o resíduo é aquilo que sobra, ou seja, 23, menos 5 e menos 3. Soma de quadrado para tratamento, normal. Nós vamos pegar a soma quadro, pegar cada um desses, levar ao quadrado, somar. Dividir por 4, porque cada um desses veio da soma de 4 parcelas, menos C, que já está calculado aqui. Mesma coisa para bloco, onde nós vamos pegar o total de cada bloco, elevar cada um ao quadrado, somar, está aqui o soma quadro, de B13 até E13, dividir por 6, porque cada um valor desse veio de 6 parcelas, menos o C, que é o fator de correção. Então, aqui está a soma de quadrado. Quadrado médio, nós vamos simplesmente dividir cada soma de quadrado pelo seu respectivo tratamento, tanto para tratamento, para bloco e para resíduo. E vamos calcular o valor de F, dividindo o quadrado médio do tratamento pelo resíduo e para bloco, o quadrado médio do bloco pelo resíduo. Então, o F de tratamento. Podemos comparar aqui com o F crítico da tabela,
ou já verificar diretamente qual seria a probabilidade de erro. Como nós verificamos aqui para tratamento, a probabilidade de erro é menor do que 1%. E como é que a gente faz isso? Distribuição de F, o número que nós estamos querendo comparar, o grau de liberdade do tratamento, que é do numerador, e o grau de liberdade do resíduo, que é o denominador. Distribuição de F, e nós vamos encontrar aqui a probabilidade. Foi menor do que 1%. Então, nós aceitamos H1, dizemos que existe diferença entre os tratamentos. Para bloco, vou fazer a distribuição de F aqui, 0,20 é o que queremos testar, para 3,15 graus de liberdade, e a probabilidade deu menor, aliás, maior do que 5%. Deu maior do que 5%, é claro que deu maior do que 1%. É um erro de 89%. Então, desprezamos isso aqui. Mas como tratamento deu diferença, aceitamos H1. Vamos estudar mais um pouco aqui esses 5 graus de liberdade de tratamento aqui. Vamos dividi-lo no que nós estávamos testando, que são os milhos, as 3 variedades de milho, e os 2 tipos de adubação, com adubação e sem adubação. E vamos estudar também se existe interação entre eles. Então, as causas de variação agora, desses 5 causas de variações aqui, nós vamos dividi-las. Como nós temos 3 variedades de milho, milho 1, 2 e 3, a grau de liberdade é 2. Como nós temos 2 tipos de adubo, com adubo e sem adubo, o grau de liberdade é 1. E a interação aqui, nós vamos subtrair do 5 aqui, subtrair o 2 e 1. Então, nós temos a interação. Para fazermos a soma de quadrado, é interessante que nós façamos um quadro auxiliar, que, como o próprio nome diz, já vai nos auxiliar a fazer esses cálculos. Nós vamos simplesmente ordenar aqui as variedades de milho e adubação, com adubação e sem adubação. E vamos trazer esses valores aqui lá do nosso quadro. Vou até diminuir aqui para ficar mais fácil da gente identificar. Foi demais agora. Do nosso quadro inicial aqui. Vou diminuir mais um pouco. Ok. Então, milho 1 com adubação, milho 1 com adubação, 307. Milho 2 com adubação, 310. Milho 3 com adubação, 240. Milho 1 sem adubação, 303. Milho 2 sem adubação, 234. E milho 3 sem adubação, 255. Verificando que esses números que nós colocamos aqui, 307 é a soma desses 4 parcelas. 310 é a soma dessas 4 parcelas. E assim por diante. Quando nós verificamos, no caso de blocos, esse valor aqui, 858, é a soma desses 6 blocos. Aliás, cada um desse aqui, 307, 310 e 240, que era a soma de 4, nós vamos ter a soma de 12 blocos. Explicarei isso um pouco mais à frente. Ok, então vamos voltar ao tamanho normal para ficar melhor de ver, apenas para mostrar que esses números que estão no quadro auxiliar vieram dessas informações aqui de cima. Então vamos lá. Para eu fazer a soma de quadrado de tratamento de milho, vou afastar aqui um pouco, mais um pouco, aumentar mais um pouco. Diminuir um pouco para aparecer o valor do fator de correção. Ok. Soma de quadrado de milho. Nós vamos pegar o total de milho. Então, o que é que nós vamos fazer aqui? A soma de todos os totais de milho, milho com adubação e sem adubação, com adubação sem adubação, com adubação e sem adubação, esses totais aqui, cada um desse aqui, 611, veio da soma de 8 parcelas, que é 4 daqui e 4 daqui, e nós vamos fazer exatamente isso. Soma de quadrado desses totais, dividido por 8, porque cada um veio de 8 parcelas, menos o fator de correção que nós já havíamos calculado aqui. Soma de quadrado de adubo.
nós vamos fazer a mesma coisa. O total com adubo, total do sem adubo, soma quad de cada um deles, elevado ao, já eleva ao quadrado e soma. Só que 858,9 veio de 12 parcelas, essas 4, 4 e 4. E 794,7 também de 12 parcelas. Por isso, nós vamos dividir por 12 e subtrair do fator de correção, que é C. E a interação aqui, nós vamos pegar esse 1581 menos 835 menos 171, que é o que foi feito aqui. Os quadrados médios, todos eles é a mesma coisa, vou dividir sua soma de quadrada pelo seu respectivo grau de liberdade, como pode ver aqui, e nós obtemos os quadrados médios. Os F's, sempre lembrando que nós vamos quadrado médio de milho pelo do resíduo, o do adubo, quadrado médio do adubo pelo do resíduo, todos pelo do resíduo. E a interação pelo do resíduo também. Vamos verificar aqui nas probabilidades. Todas elas deram menos do que 1%, ou seja, menor do que 0,01. Então, o milho existe diferença, se a gente for tratar só milho. Se nós formos tratar só adubo, tem diferença também, entre você adubar ou você não adubar. E a interação também deu significativa. Opa, como a interação deu significativa, vamos deixar isso daqui de lado, esses dois aqui do lado, e vamos verificar a interação, porque aí nós podemos ver. Se eu pegar milho 1, adubar ou não adubar tem diferença? Milho 2, se eu adubar ou não adubar tem diferença? Milho 3, se eu adubar ou não adubar tem diferença? E se eu pensar somente em termos de adubação? Se eu adubar, existe diferença entre milho 1, milho 2 ou milho 3? E se eu não tiver adubo e não quiser adubar, tem diferença entre milho 1, milho 2 e milho 3? Bom, vamos fazer análise de variância para isso. Então aqui eu tenho milho dentro de adubo, ou seja, eu vou trabalhar apenas com isso aqui, essas três variedades de milho quando eu adubei. E aqui milho dentro de sem adubo, ou seja, vou trabalhar os milhos aqui quando eu não adubei. Milho dentro de adubo, eu tenho três variedades de milho. Então, grau de liberdade, 2. Milho sem adubo, eu tenho três variedades de milho. Grau de liberdade, também 2. Como é que eu vou fazer a soma de quadrado? Simples também. Segue o mesmo raciocínio. Só que agora eu estou trabalhando apenas com esse grupo aqui. Então, eu vou fazer a soma de quadrado de milho, quando eu usei adubação, pegando cada um valor desse aqui, elevando ao quadrado, que é o meu soma quad, dividir por 4, porque cada um veio de 4, menos C. Só que o C, nesse caso, é só desses aqui. Então, eu vou pegar esse 858, que é a soma dos 3, elevar ao quadrado, já que o quadrado, e aqui o C eu dividi esse valor aqui por 12, porque nós temos três variedades de milho, cada um veio de 4 parcelas. Então, aí aqui eu tenho a soma de quadrado, milho dentro de adubação. Soma de quadrado para milho sem adubação. Eu vou pegar cada um desses aqui, elevar ao quadrado, dividir por 4, menos C. O C eu vou pegar esse total aqui, elevar ao quadrado, então eu já tenho isso. E depois eu pego esse valor que eu elevei ao quadrado e divido por 12, porque eu tenho aqui 12 parcelas, 4, 4 e 4. Então, a mesma coisa, soma de quadrado para milho dentro de sem adubação, e eu tenho esse valor 625. Os quadrados médios continuam da mesma forma. Eu vou dividir soma de quadrado pelos graus de liberdade. E os F's, também da mesma forma, eu vou sempre dividir o quadrado médio pelo quadrado médio do resíduo, o outro da mesma forma, o quadrado médio dele pelo quadrado médio do resíduo. E vamos verificar aqui que a probabilidade de erro é menor do que 1%. Então, como é que nós vamos fazer agora? Nós vamos aplicar um teste de Turing, que daqui a pouco eu vou aplicar para saber. Quando eu usei adubo, se existe diferença entre esses três, e quando eu não usei adubo, se existe diferença entre esses três. Vamos deixar isso por enquanto quietinho, e vamos verificar para cada variedade de milho, milho 1, milho 2 e milho 3, quando eu uso adubo e quando eu não uso adubo.
Então vamos verificar essa diferença aqui. Adubo quando eu usei milho 1. Então vou... Grau de liberdade. Eu só tenho duas adubação, com adubo e sem adubo. Grau de liberdade é 1. Mesma coisa para o outro, mesma coisa para o outro. Soma de quadrado. Vou seguir a mesma lógica. Aí vamos pegar para milho 1 com adubo ao quadrado, 303 sem adubo ao quadrado, somar, dividir por 4, porque cada um veio de 4, menos C. Esse C aqui foi calculado como? Pegamos a soma do milho 1, elevamos ao quadrado, está aqui, e pega esse quadrado aqui e divide por 2. Aqui está o C. E aí nós calculamos a soma de quadrado para adubo dentro de milho 1. A mesma coisa nós vamos fazer para adubo dentro de milho 2. Então nós vamos trabalhar com isso aqui. Né? Esse ao quadrado mais esse ao quadrado dividido por 4 menos C. E a mesma coisa para o milho 3, com adubo e sem adubo. Então esse ao quadrado mais esse ao quadrado dividido por 4, porque todos vêm de 4. Menos C, o que é o C? É 496,5 ao quadrado, que dá este valor aqui. Eu divido por 8 parcelas. Por que 8? Porque veio de 4 mais 4. Ok. E aí nós vamos fazer a mesma coisa. Quadrado médio dividido por 1, todos eles. O F, sempre o quadrado médio pelo do resíduo. Do milho 2 da mesma forma. O milho 3 da mesma forma. E vamos verificar aqui a probabilidade de erro. Para o milho 1 não tem diferença. A probabilidade de erro deu maior do que 5%, deu 71%. Para o milho 2, deu diferença, deu menor do que 1%. E para o milho 3, também não deu diferença, deu uma probabilidade de erro de 15%. Então, nós podemos concluir nesse caso, porque só tem dois tratamentos, com adubação e sem adubação. E nesse caso aqui, apenas para o milho 2, nós verificamos que é melhor adubar, porque vem aqui a soma de 310 e aqui a soma de 234. Mas nós ficamos devendo ainda, quando nós estudamos aqui, quando adubamos se tinha diferença entre os milhos e quando não adubamos se tinha diferença entre os milhos. Então vamos aplicar um teste de Tukey. Para aplicar o teste de Tukey, nós precisamos calcular a DMS, diferença mínima significativa. Como é que é calculado isso? Nós vamos encontrar um valor de tabela, que aqui nós temos 3,67, e nós vamos multiplicar pela raiz do quadrado médio resíduo dividido pelo número de parcelas. O quadrado médio resíduo está lá na célula D22. Eu vou subir lá só para a célula D22. D22, que é 13,33, e o número de parcelas são 4, o número de repetições são 4, né? Bloco 1, 2, 3 e 4. Então vamos subindo aqui mais um pouco. Esse valor de tabela aqui, vamos dar uma olhadinha na tabela. Quantos tratamentos? Nós só temos 3 tratamentos, milho 1, milho 2 e milho 3. E o grau de liberdade do resíduo, 15. Então tratamentos 3 e 15. Então, 15 e 3 aqui. O valor 3,67. Ok. É esse valor que está aqui. A DMS nós calculamos aqui. Deu 6,70. Agora vamos pegar e fazer os contrastes. Os contrastes são feitos com as médias. Nós simplesmente pegamos os totais aqui e dividimos por 4. Então, 77 é 307 dividido por 8, a mesma coisa nós fizemos com os outros dois. O contraste aqui, eu vou comparar M1 com M2. Deu uma diferença de 0,7 centímetros, ou seja, 7 milímetros. Um media 77 e outro 77,6. A variedade M1 é 0,7 centímetro mais baixa, porque deu negativo. E aqui a gente está vendo uma mede 77 e outra 77,6. Então ela é mais baixa do que a variedade 2. Como 0,7 é menor do que 6,59, dizemos que não existe diferença entre M1 e M2. Entre M1 e M3, então para esse aqui tem uma diferença de 16,8 centímetros, que é maior do que a DMS.
E entre M2 e M3, são essas duas aqui, a diferença foi de 17 centímetros, 17,5 centímetros, que é maior do que 6,7. E aí nós vamos colocar letrinhas aqui. Essa e essa são iguais, recebem a mesma letra. Essa e essa são diferentes, recebem letras diferentes. Quando nós tratamos sem adubação, a mesma coisa. Nós fizemos aqui as médias, 303 dividido por 4, da mesma forma para milho 2 e para o milho 3. E fizemos também o contraste. Comparamos M1 com M2, deu uma diferença de 17,3 centímetros. Está aqui. M1 e M3 deu uma diferença de 12 centímetros. Está aqui o cálculo. E M2 e M3 deu uma diferença de 5,3 centímetros. Deu negativo por quê? Porque o milho 2, quando não recebeu adubação, ele ficou com 58 centímetros e o outro com 64. Então deu uma diferença de 3 centímetros a menos. Ele é menor, ele é mais baixa. E aí, a M1 é diferente da M2, a M1 é diferente da M3, porém M2 e M3 são iguais. É dessa forma aqui que nós vamos apresentar o nosso trabalho numa revista, num PIBIC, numa apresentação, quando nós colocamos as variedades de milho, colocamos aqui o outro fator que é a adubação, as letras maiúsculas, como está aqui, nas linhas, e as letras minúsculas nas colunas, se elas forem iguais, não tem diferença estatística. Então, 76 e 75, na linha não tem diferença. Veja, azão, azão. 77 e 58, com adubação e sem adubação, tem diferença. Azão, bezão. E 60 para 63 não tem diferença. Na coluna, nós verificamos que quando adubamos, o milho 1 e o milho 2 não tem diferença, porém o milho 3 ele ficou menor. Sem adubação, nós verificamos que o milho 1 ele cresceu mais, o milho 2 e o milho 3, se a gente não usou adubo, eles ficaram praticamente do mesmo tamanho, não tem diferença entre milho 2 e milho 3 quando não foram adubados. Falta agora calcular somente o coeficiente de variação, que nós vamos ter 100 vezes o desvio padrão, que é S, dividido pela média. A média nós vamos fazer o seguinte, nós vamos pegar o total de todas as parcelas, deu 1.653, e dividir pelo número de parcelas. Então, isso daqui nós vamos obter a média. E o desvio padrão é a raiz da variância. A variância é o quadrado médio do resíduo. Então, como quadrado médio do resíduo deu 15 alguma coisa, vamos dar uma olhadinha lá em cima. Quadrado médio do resíduo, 13,33. A raiz do quadrado médio do resíduo é 3,63. Média 68,9. O coeficiente de variação, 100 vezes quadrado médio, a raiz do quadrado médio do resíduo, dividido pela média. E nós obtivemos aqui um coeficiente de variação de 5,30. 5,30 é um valor baixo, é um valor bom de coeficiente de variação. Bom, e assim nós encerramos a nossa análise de variância e espero ter atendido a expectativa de vocês. Até a próxima.